A obtenção e a análise dos resultados foram realizadas por meio de pesquisas e entrevistas feitas pelas autoras do artigo, visando avaliar a qualidade e produtividade da empresa para com a organização. Quanto à logística, a construtora atende às especificações da ISSO 9000, quando se preocupa em satisfazer as necessidades dos clientes, como, por exemplo, a construção de casas para moradores, portadores de necessidades especiais e também resultados condizentes com o esperado. As atividades são gerenciadas por etapas, assim como as decisões são tomadas baseadas na análise de dados e informações, e possuem um bom relacionamento com fornecedores, garantindo assim um bom desempenho da obra. Quanto ao relacionamento entre todos os funcionários, não estão sendo feitas constantemente reuniões para discussão de possíveis questões pendentes, devido ao processo de mudança do engenheiro responsável, o que pode acarretar a uma falta de controle e desconhecimento dos funcionários dos reais objetivos da produção. Houve um problema no estoque de materiais, devido à falta de madeira, o que ocasionou uma descontinuidade do projeto previsto. Com isso, utilizaram como solução a realização de outra atividade, até que o material fosse novamente estocado. Este problema pode ter ocorrido por não haver um controle rígido de todos os materiais necessários. As atividades no canteiro atendem a PBQP-H, quando visam a redução de perdas, aumento da competitividade, melhoria da imagem da empresa, modernização tecnológica e gerencial, o aperfeiçoamento dos processos e, por consequência, a maior satisfação do cliente, utilizando para todas as finalidades o PQO e o CQE. Como o canteiro é amplo, é capaz de alocar todos os elementos e, como todas as fases de levantamento, cobertura e revestimento são executadas paralelamente. É necessário, além das instalações que foram colocadas no layout inicial, as possíveis disposições de betoneira, estoques de areia, brita e telhas, que vão mudando de local de acordo com a fase em que cada conjunto de casas se encontra. Com relação aos cuidados com o meio ambiente, uma leve falha foi identificada por não enfatizarem rigidez em questões como medidas de redução de desperdícios, uso de materiais renováveis e sua destinação. De maneira geral, a empresa possui condições para o controle de qualidade e aumento de produtividade, de acordo com os programas que possui. A empresa não possui um operador lógico, e todas essas funções são dadas ao engenheiro responsável e o mestre de obras, que, com base na sua experiência, fazem as análises durante o procedimento, visando sempre a agregação de valor aos processos. Quanto ao layout, pode-se identificar que há uma concordância no planejamento do layout do canteiro com sua implantação. Porém, alguns elementos não previstos no planejamento foram acrescentados, como depósito de cerâmica e central de pré-moldados. Mesmo que houvesse um planejamento à medida que se fizesse necessário, o ideal seria que todos os elementos necessários à construção da obra estivessem descritos no layout inicial, visto que o canteiro possui capacidade de locá-los todos ao mesmo tempo. Como o canteiro é amplo e como todas as fases de levantamento, cobertura e revestimento são executadas paralelamente, seria necessário, além das instalações que foram colocadas no layout inicial, as possíveis disposições de betoneira, estoques de areia, brita e telhas que mudam de local de acordo com a fase em que cada conjunto de casas se encontra. Alguns elementos, por serem feitos de alvenaria, sendo fixos desde o início ao fim da obra, acaba favorecendo alguns blocos de construções, por se encontrarem mais próximos às instalações. Por isso, há necessidade de vias de acesso livres, o que acontece nesse canteiro. Quanto às instalações provisórias,
As instalações sanitárias atendem todas as exigências da NR18, quanto às devidas condições para suprir as necessidades fisiológicas e ao asseio corporal, satisfazendo todos os trabalhadores quanto ao conforto e integridade física, visto que a norma diz que as instalações devem estar em perfeito estado de conservação e higiene, ter portas que mantenham o resguardo conveniente, ter ventilação e iluminação adequadas, ser independente para homens e mulheres quando necessário, ter instalações elétricas adequadamente protegidas e ter pé direito mínimo de 2,5 metros de altura. Cumpre a quantidade de banheiros, contendo vasos sanitários e lavatórios, até mais que o necessário, visto que a ANR18 exige que a instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores, bem como de chuveiro na proporção de 1 para cada grupo de 10 trabalhadores. Está de acordo também com a localização especificada na norma, as quais devem estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. Quanto ao vestiário, também está de acordo com as condições adequadas. Ele se localiza no portão de entrada e saída dos funcionários, como exige a NR18. Em seu ambiente, contém espaços na alvenaria que facilitam a entrada de iluminação solar e de ventilação, e possui quantidades mais que suficientes de armários individuais com cadeados para cada funcionário. O espaço destinado aos asseios corporais contém um número suficiente de chuveiros para a quantidade de funcionários. Quanto ao refeitório, apresenta adequação em todos os quesitos solicitados pela NR18 e pela NBR 1367. Atende ao número total de funcionários, não possui comunicação direta com as instalações sanitárias, possui instalação correta, feita com materiais convenientes, contém quantidades mais que suficientes de bebedouros em relação ao número de trabalhadores, visto que a NBR 1367 recomenda um bebedouro para no máximo 50 trabalhadores. Quanto à movimentação e armazenamento de materiais, as baias de areia estão de acordo com o padrão. Saurin e Formoso relatam que as baias de areia devem possuir dimensões suficientes para a estocagem do volume correspondente a uma carga com largura igual ou um pouco maior que a largura da caçamba de descarga. Dimensões usuais: 3 metros de comprimento, 3 metros de largura e 80 centímetros de altura. Assim, foi observado que o canteiro está de acordo, já que possui dimensões dentro do padrão exigido. Estão perto das betoneiras em trabalho, além de estarem cobertas, preservando o material. As baias de brita também estão de acordo com o padrão. Possuem dimensões adequadas e encontram-se perto de betoneiros. Quanto aos estoques de cimento, ele está de acordo com o padrão de colocação. Saurin Formoso relata as especificações nesse quesito no que diz a colocação de sacos de cimento, sendo um depósito fechado com estrados de madeira e empilhado até 10 sacos. Quanto à distância mínima exigida, eles não atendem o padrão exigido, já que eles devem estar a 30 centímetros do solo e os mesmos estão a 13 centímetros. É necessária a distância mínima de 30 centímetros das paredes. Contudo, possuem sacos que estão encostados nas paredes e outros que estão distantes cerca de 19 centímetros das paredes. Sendo assim, quanto à distância mínima exigida, a instalação do depósito de cimento não está de acordo com as normas. Quanto ao estoque de blocos e tijolos, não está de acordo com o padrão. Saurin Formoso relata que as pilhas de tijolos devem possuir uma altura máxima de 1,40 m, mas no canteiro em estudo, as pilhas encontradas possuem uma altura de 1,94 m e estão
situadas em locais abertos, sem cobertura com lona plástica. O estoque de aço está de acordo com o padrão. Se adequam às exigências presentes nas normas, já que as barras de aço estão armazenadas em cima de um bloco que possui uma distância de 20 centímetros do solo. O armazenamento dos tubos de PVC está de acordo com o padrão, visto que os tubos devem ser preferencialmente armazenados no almoxarifado. Caso contrário, o mesmo deve situar-se em local livre da ação direta do sol ou então possuir cobertura com lona, condizendo com o que foi observado. O almoxarifado também está de acordo com o padrão. Ele abriga as funções de armazenamento e controle de materiais e ferramentas, devendo situar-se idealmente próximo a 3 outros locais do canteiro, de acordo com a seguinte ordem de prioridades: ponto de descarga de caminhões, elevador de carga e escritório.